27 curiosidades aleatórias que você nunca ouviu falar. E eu também nunca. Talvez algumas, né? Se você olhar para um abismo por muito tempo, ele vai encará-lo de volta. Mas se fitar os olhos de uma raposa, A primeira logo foi foda, mano. Como assim? Não vou justificar nada. a única coisa que verá serão as pupilas verticais dela. Agora, olhe para os olhos de uma ovelha. As pupilas horizontais dela vão olhar de volta. E esse não é o único paradoxo que o mundo tem para nós. Paradoxo. Existe uma comunidade pequenininha em Minnesota, nos Estados Unidos, que é governada por diversos empresários locais. Mesmo assim, um prefeito simbólico é eleito todos os anos por sorteio. O nome do sortudo é tirado de um chapéu. Qualquer cidadão que quiser pagar $1 pode tentar a sorte. É por isso que em 2012, o local teve um prefeito de 3 anos de idade, que depois foi reeleito por um segundo mandato. O papel higiênico Como assim? Deixa nos comentários. só se popularizou no fim do século XIX. E mesmo assim, era vendida em lâminas de papel estampadas com o nome do inventor e umedecidas com babosa. As pessoas não se empolgaram muito com esse desperdício de papel novinho. Mas assim que os produtores começaram a vender papel higiênico em rolos, este finalmente ganhou seu espaço nas casas. O maior tempo que alguém gastou passando roupas foi 100 horas. E essa Viram que eu vi ou será que eu vi mal? 100 horas, mano. 100 horas, 100. Não, mas tipo foi um dia. proeza foi incluída no Guinness Book em 2015. Se você acha um tédio passar suas camisas, pergunte a Garrett Sanders, do Reino Unido, qual é a sensação de usar o ferro em quase 2.000 peças de roupa sem parar, com pausas de apenas meio minuto entre um item e outro. Oh, uau, esse é o Mano, eu tô sem comentários, gente. Deixa aí o comentário. verdadeiro homem de ferro. Sua geladeira não tem a mesma temperatura em todos os cantos. Dependendo do modelo, a diferença de temperatura pode variar entre meio grau e 10 graus. As prateleiras de baixo e a parte do fundo são os pontos mais frios. Mas se o seu modelo tiver um congelador no topo, as prateleiras de cima serão as mais frias. Diversos estudos afirmam que quando boceja, você resfria o cérebro. Ele não funciona em plena capacidade se a temperatura de fora for tão quente quanto a do seu corpo. Você também boceja com mais frequência quando está cansado, pois a privação de sono aumenta a temperatura do cérebro. Quando alguns moradores de massa quente quanto a do cima serão as mais frias. Diversos estudos afirmam que quando boceja, você resfria o cérebro. Ele não funciona em plena capacidade se a temperatura de fora for tão quente quanto a do seu corpo. Você também boceja com mais frequência quando está cansado, pois a privação de sono aumenta a temperatura do cérebro. Quando alguns moradores de Massachusetts sentem vontade de cantar uma música, em vez de pegarem um violão, eles pegam uma máquina de escrever. Em 2004, a Boston Typewriter Orchestra se apresentou em público pela primeira vez. Os membros da orquestra produzem músicas diferentonas, usando máquinas Eu não achei essas curiosidades tão curiosas, mas continuando. de escrever antigas e até lançaram um álbum. Você também toca algum instrumento É porque eu já sabia tudo. diferente? Se a resposta for sim, conte mais sobre isso pra gente nos comentários. E agora prepare-se para uma notícia chocante. A Vamos ver se é chocante ou não. mola maluca, um brinquedo popular que consegue descer as escadas sozinho, foi inventado por acaso. Richard James, um engenheiro naval, estava Não, essa mola é foda, mano. Essa curiosidade achei muito top. trabalhando em uma mola que poderia estabilizar equipamentos em barcos que estivessem em mar revolto. A mola que ele fez parecia se mexer sozinha, e pouco depois ela acabou se tornando um protótipo da mola maluca. A letra Z passou por maus bocados durante sua E esse nome mola maluco? Como assim? Deixa pra lá. Por exemplo, por volta de 300 a.C., ela foi retirada do alfabeto e ficou sumida por quase 2 séculos. A explicação era simples. Cadê? Onde é que tava a letra Z, gente? Nós quase não usamos essa letra. Além disso, as pessoas começaram a pronunciar o Z como se fosse R, o que fez esse símbolo se tornar meio inútil. Então, se o Z não tivesse voltado, a palavra zebra se tornaria rebra. Pela piada. Zoeira. Parece mais nome de banda. Se quiser uma alternativa mais divertida para o aparador de grama, é só pedir uma ajudinha para uma empresa da Califórnia. Ela aluga quase 100 cabras. Os animais são anunciados como amigos do meio ambiente e automotores. Dizem que até o Google contrata esses ajudantes. Já aconteceu de você estar com uma palavra na ponta da língua, mas não conseguir se lembrar dela? Este fenômeno tem nome: letologia. Ih, letologia? Essa foi top, mano. Por falar nisso, em sua maioria, as palavras esquecidas são as que você não usa muito, incluindo nomes próprios.
Das mais de 400 mil que o dicionário Ruais registra, poucas são usadas por um adulto. O caranguejo ferradura tem olhos por todo o corpo. São 10, com alguns em cima do casco, outro na cauda, o resto perto da boca. Todos esses olhos ajudam o caranguejo a se movimentar por aí. O caranguejo tem 8 olhos e os olhos ajudam ele a se movimentar. Os olhos ajudam ele a se movimentar. Como assim os olhos ajudam ele? Ele tem uma visão de 360, né? Mas é meio complexo. Achei meio complexo. As pupilas verticais são comuns em animais de porte médio que caçam suas refeições saltando sobre elas, como os gatos. Essas fendas os ajudam Vamos fazer uma explicação meio resumida. Tem que faz sentido, né? Porque tipo, o olho dele tá nessa linha assim, né? Aí ainda o gato segue essa trajetória. a julgar melhor as distâncias e a enxergar tanto na escuridão quanto sob a luz intensa. Animais carnívoros de grande porte, que são ativos durante o dia e não precisam ficar próximos do chão, como tigres e lobos, possuem pupilas circulares. Já os de pasto, como ovelhas e cabras, possuem fendas horizontais, que ampliam o campo de visão e os ajudam a enxergar o perigo em tempo. Alguns animais têm olhos especiais, com pupilas impressionantes. Por exemplo, Muito impressionante. as das lagartixas parecem pequenos furos colocados um do lado do outro. Os golfinhos têm pupilas em forma de meia-lua. As de algumas espécies de anfíbios, como o sapo bombina variegata, têm formato de mini corações. Já a dos chocos, que são moluscos, parecem a letra W sob a luz, mas se tornam circulares e maiores no escuro. Dizem que comer queijo faz a gente ter pesadelo, mas isso parece ser Teoria. conversa para boi dormir. Um estudo pediu que 200 voluntários comessem queijo antes de ir para a cama. Algumas pessoas pensam que os faixas pretas são craques das artes marciais, com anos de treinamento rigoroso e experiência. Mas no Japão, a palavra que se usa para a mesma classificação é Shodan, que traduzida significa primeiro passo. Os camarões são Nem entendi aquela curiosidade atrás, mas fiquei curioso. cobertos com exoesqueletos divididos em duas partes. A que protege a cabeça e a que contém a cauda. O coração do animal fica na primeira parte, bem perto da cabeça. Em 2002, Aí tá, um cientista, tipo, vamos lá estudar um camarão. Meu pai. e esse alimento acabou impedindo que essas pessoas tivessem pesadelos. Cerca de 72% dos participantes dormiram excepcionalmente bem, com 67% lembrando do que haviam sonhado. O interessante é que os voluntários relataram ter tido sonhos um pouco estranhos quando comeram queijo azul antes de ir para a cama. As zebras loiras existem mesmo. Em 2019, esse animal raro foi visto no Parque Nacional Serengeti, na África. O primeiro fotógrafo a ver essa zebra diferente pensou que ela estivesse coberta de poeira. Mais tarde, ficou evidente que aquela era a cor natural dela. Os cientistas acreditam que a zebra loira parece ser dourada por ter um albinismo parcial. Em sua maioria, os bebês ganham os primeiros dentinhos quando estão com 6 meses de idade, mas 1 a cada 2.000 crianças já nasce com um dente ou mais. Entendi completamente. Esses dentes, também chamados de natais, podem ser de 4 tipos: prestes a sair da gengiva, já apontando na gengiva, bambo e sem raízes e totalmente desenvolvido, mas No tio, os biólogos se depararam com a Manhattan, uma espécie totalmente nova de formiga que só vive na cidade de Nova York, na junção da Broadway com as ruas 63 e 76. Os pesquisadores acham que ela é proveniente da Europa, mas não conseguiram encontrar nenhum inseto correspondente entre as 13 mil espécies de formigas conhecidas. Essa criatura pode ser totalmente nova para o mundo. 10 minutos não é entendendo nada. Acho que 10 minutos nem é o suficiente, assim. Bambo. Os gatos têm 32 músculos em cada orelha, o que os ajuda a ouvir até os barulhos mais Mano, 32 músculos, tio. Será que eu tenho 32 músculos na orelha? Essa eu vou ter que pesquisar depois. baixos, já que permitem que Tio, nem que seja um gato, né, mas... as orelhas girem de forma independente, detectando melhor os sons. As lagartixas parecem desafiar a gravidade, mas a Que lagartixa? Tipo, aqui... Nem vou falar como é que se fala. Mas, tipo, lá no Brasil, né, lagarto é... verdade é que elas têm milhões de pelos em suas patas. Isso as permite grudar e desgrudar as patas a uma velocidade incrível, correndo por superfícies a 20 comprimentos corporais por segundo. Os códigos coloridos de identificação da pasta de dente não têm nada a ver com seus ingredientes. Dizem por aí que o quadradinho preto na parte inferior do tubo significa que a pasta só tem componentes químicos e que o verde indica que ela foi feita só com produtos naturais. Uau, essa foi top, mano. Tio. Na
verdade, a escolha da cor depende do design do tubo. A marca tem que ser o mais contrastante possível. Caso contrário, o leitor de códigos não conseguirá fazer a leitura. Os crocodilos do Nilo geralmente mergulham 2 minutos por vez. Quando se sentem ameaçados, conseguem nadar debaixo d'água por até 30 minutos. Mano, esse foi foda, mano. Quem será que ameaçou o crocodilo por 30 minutos? E quando ficam totalmente inertes, esperando para dar o bote em algum animal, por exemplo, conseguem prender a respiração por até 2 horas. Essa proeza Mano, é possível graças aos altos níveis de ácido lático do corpo deles. saquei. As águas-vivas, também chamadas de medusas, não são consideradas peixes. Elas não têm coração, cérebro nem ossos e são compostas por quase 97% de água e só 3% de matéria sólida. Fazem jus ao nome. Os cientistas afirmam que o melhor horário do dia para tirar um cochilo é entre 1 e 2:30 da tarde. É nesse período que a temperatura do seu corpo cai, fazendo você sentir sono. O beija-flor pesa menos que uma moeda e é o único passarinho que consegue voar para trás. As asas dele se movimentam 200 vezes por segundo. Quando essa coisinha ingere o néctar, move sua língua para dentro e para fora da flor 13 vezes por segundo. Um pássaro geralmente consome quase metade de seu peso corporal em um dia. Os cavalos marinhos conseguem mexer seus olhos de forma independente. Ou seja, podem olhar para frente com o olho direito e para trás com o esquerdo. É pra cá e pra lá. Isso é super útil para animais que dependem da visão para caçar. Ei, se tiver E pra se proteger também na água. Ele tem um vejo independente de mim. aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o Mano, esse foi o vídeo. Essas foram as 27 curiosidades que você nunca ouviu falar, mas acabou de ouvir falar. E eu também nunca ouvi falar. Como eu disse, nem todas. Mas deixa seu comentário e inscreva-se. Fui.